Oi, tudo bem? Eu sou a Laura e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro A Relíquia, né, Flob? Eu e ele. Vamos lá. A gente está no século XIX, certo? No século XIX, a gente vai ter a questão Coimbra, que é basicamente uma treta entre os universitários e os professores conservadores da Universidade de Coimbra. Eu vou explicar bem pouquinho para vocês, tá? Porque a intenção desse vídeo não é explicar essa treta. E um dos alunos que faziam parte dessa revolução era o Eça de Queiroz. E um dos livros que ele fez, né, que ele escreveu, foi A Relíquia. A Relíquia, ela vem fazer muitas críticas, certo? Vem com crítica religiosa, crítica sobre a hipocrisia, mas principalmente sobre como as pessoas podem ser falsas. O livro faz parte de uma leitura realista, ou seja, ele mostra a realidade da sociedade, não tenta romantizar e muito menos vangloriar outro. Realmente vem com criticidade. Vamos lá? Bom, então a gente começa com os antecedentes do personagem. A gente começa com o pai dele. O pai dele era um boêmio, vivia na boemia, numa cidade do interior de Portugal. Só que o que acontece? Ele conhece um bispo lá, ele tem amizade com um bispo. E esse bispo nomeia ele diretor da alfândega da cidade de Viana. E aí você já fica, mano, como assim? Realmente o bispo tem muita influência sobre questões políticas. Então aqui a gente já vê a mistura entre a religião e a política. Depois disso, né, esse boêmio, ele estava lá perambulando pelas suas ruas e nisso chega o comendador G. Godinho. E esse comendador, ele tem duas sobrinhas, a Patrocínio e a Rosa. A Rosa acaba se encantando pelos encantos desse boêmio, que acabou de ser nomeado diretor da alfândega de Viana, e ela acaba tendo um filho com ele. Só que durante o parto ela acaba falecendo e um tempo depois, numa festa de carnaval, o pai, né, o boêmio, acaba falecendo também. Então a gente já percebe aí a tristeza, né, tipo, a dualidade do livro. Esse livro vai trabalhar com muitas nuances de dualidade, quando a gente vê que os pais do personagem morrem em dias felizes. No dia de alegria, né, que seria o parto, e num carnaval, também outro dia de alegria, o pai morre decorrente de um AVC, assim, desmaia lá e já era. Depois disso, a criança sozinha vai morar com a tia, e a tia vai morar com a tia Patrocínio, a irmã da Rosa, e a partir do momento que ele entra, né, na família para morar com essa tia, ele recebe os cuidados da empregada, que chamava Vicenza, e ele acaba se encantando pela Vicenza, tendo assim um crush pela empregada, vamos se dizer. E aí, durante esse tempo todo e tal, ele já percebe que a tia tem dinheiro, saca? Tipo, ele já percebe que a tia tem um bom dinheiro, porque tudo é de ouro, os padres vivem frequentando a casa dela, principalmente a gente tem aí dois padres principais, que é o Casemiro e o Pinheiro, o padre Casemiro e o padre Pinheiro. Eles frequentam muito a casa da tia. A tia é extremamente religiosa, extremamente católica, não concorda com nada que envolva sexualidade nem nada. Por isso que aos 9 anos, já errei o nome do personagem principal, Florico pega e vai frequentar um colégio interno. Esse colégio interno, ele conhece um amigo que chama Crispinho, e nesse rolê aí com esse Crispim, ele acaba tendo tipo um relacionamento homossexual com ele, mas não é um relacionamento, não fica assim explícito. Mas durante o texto fala, ele deu um beijo na minha bochecha, não sei o que, sabe, bem assim. Mas logo em seguida a gente já vê que Teodorico tem um olhar super para as mulheres. E a gente já vê a hipocrisia do colégio, porque eles eram super maltratados dentro do colégio. Só que quando saía pra fora, quando a Vicenza ia buscar, o diretor falava, ai, mande um beijo para a senhora Patrocínio, e lá. Entende? Aí a gente já vê a crítica aqui do livro, entendeu? A hipocrisia das pessoas, a falsidade, tudo em volta do dinheiro, enquanto lá dentro não era nada disso. Depois, Teodorico cresce e a gente vê aqui o fim da primeira parte do livro, quando ele arruma uma briga dentro do internato. Ele arruma uma briga com uma pessoa dentro do internato, enfim, bate na pessoa, e ali a gente vê o fim da infância do Teodorico, né? O fim da infância, começo da adolescência, e vamos para a vida adulta de Teodorico. E nisso, gente, lembrando que tá rolando toda a religiosidade ainda. Ele tá rezando diariamente com a tia, todos os dias, cumprindo as orações, rezando sempre pelo o comendador Godinho, porque ele que deixou a herança para ela.
E a tia sempre louca, né? Dona Patrocínio bancando a louca, falando mal de todo mundo da cidade, porque todo mundo não respeita as regras de Deus, enfim. Logo em seguida a gente vem para a parte 2 do livro. A parte 2 do livro é quando o personagem, quando o Teodorico vai para Portugal fazer direito na Universidade de Coimbra. Olha só. Enfim, e lá, gente, ele esquece totalmente a religiosidade, ele nunca foi muito crente, ele só tá ali bancando o religioso para conseguir a herança da tia no final. Essa herança tão disputada. Enfim, esse Teodorico vai pra vida boêmia, fica com as moças no meio do mato, não respeita ninguém, nunca mais rezou num terço, só que toda semana ele escrevia uma carta pra tia falando que estava cumprindo tudo da devida maneira, de toda forma carinhosa que ele deveria ser, que jamais se envolveria com um rabo de saia, que isso era coisa errada, enquanto ele estava pegando as menininhas lá. Em seguida, depois disso, ele vai visitar a tia lá na cidade, e aí ele encontra um amigo dele, o Rinchão, né? E esse amigo dele falou assim, Teodorico, você não quer ir ali conhecer algumas moças comigo e não sei o quê? E lá, gente, ele vai conhecer a Adélia. A Adélia é uma prostituta, né? Vamos dizer a palavra. Clara, ela é uma prostituta que ele se encanta por essa mulher. E lá ele leva as coisas pra ela e fica assim, meio que tentando ver como que vai conseguir se encontrar com ela, porque a tia bota a regra, só pode ir pra igreja. E, enfim, só que depois ela não quer mais ele, porque ela achou que o cara que patrocinava melhor ela, que dava mais dinheiro, enfim, e ele só era um cara pau mandado da tia. E aí ela realmente taca quase taca um balde de coisa suja nele pra ele vazar de lá. E ele ficou muito triste. Ele ficou mal, ficou mal, ficou mal. Enfim, ele termina a faculdade e logo em seguida a tia fala que ele só pode se dedicar às coisas da igreja. E ele realmente apenas se dedica a coisas da igreja. Só que não, né, gente? Ele, assim, sempre que pode dar uma escapada, ele encontra a gente da igreja nos bordéis. E aí ele ameaça as pessoas nos bordéis, né? Porque também não pode. Aí a gente vai ver toda a hipocrisia do livro durante todo o livro. E durante o livro também cita muita mitologia, a gente tem muita intertextualidade, quando se fala das mulheres, fala muito da deusa do amor, deusa, enfim, deusa da paixão, da sexualidade e tal. Terminando isso, terminando a faculdade e tal, durante a mesa de jantar da tia, eles soltam a seguinte frase. Quais são os seus sonhos? Teodorico fala que quer ir para Paris. A tia fala, meu Deus, que é isso, Teodorico, viver nessa perdição, tá maluco, não pode. Então Teodorico pega e fala, ok, então, né, tia? E aí os padres falam, gostaria de ir para Jerusalém. Teodorico fala, ok, legal, né? Tipo, na mesa ele fala, ok, legal, mas na mente dele tava, ai meu Deus, coisa chata. E aí, durante essa mesa, eles acabam resolvendo que vão mandar o único herdeiro, o único representante da tia Patrocínio para Jerusalém, para passar pelos caminhos que Jesus passou. E aí Teodorico fica, meu Deus, que viagem chata. Só que ele lembra que ele vai passar por vários lugares interessantes durante a viagem. Entre eles o Egito. E quando ele vai para o Egito, né, quando ele pega o caminho para sair de Portugal, para ir para Jerusalém, ele tem um companheiro de viagem que chama Thompson. E o Thompson, ele era totalmente... Ele não tinha religião, ele era um historiador, um paleontólogo, enfim. Então a gente vê aí a viagem histórica dele. E durante esse tempo todo, com a viagem do Thompson, ele fala pra tia que ele tá viajando com um cara extremamente religioso, sempre ali querendo mentir e sempre caçando um rabo de saia. Eles fazem uma parada no Egito, e no Egito ele encontra uma moça que chama Mary. E essa Mary, ele se encanta pela Mary, ama essa Mary, não sei o quê. E essa Mary, antes dele ir, né, pra Jerusalém, ela dá um vestido, uma blusa, né, uma blusa sensuela, né, para ele levar de recordação em um embrulho de seda, né, um pacotinho de embrulho marrom. E aí ele pega assim, né, e eles vão para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a gente vem para a parte 3 do livro, que é quando o Teodorico sonha. Teodorico
sonha estar participando de toda a vida de Jesus, todos os caminhos que Jesus percorreu e tal. Só que, gente, no final, realmente Jesus, no sonho dele, era só mais um. E é isso aí, ele não ressuscitou nem nada, foi só um surto das pessoas no sonho dele, foi um erro de informação. E nesse momento a gente percebe realmente o que o cara era, né? Ele era totalmente zero religião, não acreditava em nada dessas coisas, pra ele era uma baboseira e ele só estava se passando por um bom moço, por um bom religioso pra conseguir a herança da tia. E aí durante a conversa lá do sonho, os padres falaram que Teodorico tinha que trazer uma relíquia, uma coisa muito importante pra tia, pra ela guardar pra sempre e tal. E ele resolveu levar uma coroa de espinhos, falando que era a coroa de Jesus, que Jesus tinha sido crucificado. E aí naquela coroa de espinhos ele embrulhou num papel de seda marrom. E enquanto ele estava no quarto para ir embora da viagem de Jerusalém, que depois ele realmente andou por Jerusalém, viu que não tinha tanta graça quanto tinha no seu sonho. Depois que ele andou por Jerusalém e ele estava no seu quarto, na hora que ele foi embora, um cara veio e falou: Teodorico, você esqueceu o embrulho. Deram o embrulho errado para ele. O embrulho que ele levou para dar para a tia, a relíquia, era a lingerie da moça que ele tinha se envolvido no Egito. Então ele voltou para o Egito, tentou falar cadê a Mary, e Mary não estava mais lá. Mary tinha se envolvido com outro cara, indo para outro lugar. Teodorico triste foi embora, foi lá, voltou para Portugal, e aí ele fez todo um preparo, né? Porque assim a tia já estava dando herança de mão beijada para ele, que ele era o cara principal. Chegando lá, ele encontra um padre chamado Padre Negrão, e esse padre começou a frequentar muito a casa da tia, essa tia ficou encantada nesse padre, e Teodorico já não gostou muito do padre, porque já sentiu que o padre queria a herança dela. E aí ele assim, vem com esse cara, não sei o que, os dois ficaram se tirando na mesa. E aí chegou um momento especial, Teodorico falou que tinha que abrir a relíquia no meio de todo mundo para ver aquela linda coisa, que para ele era coroa, né? Ele ainda não sabia que dentro do embrulho tinha a lingerie da Mary. Ou seja, na hora que a tia foi abrir a relíquia que ele trouxe de Jerusalém para ela, a relíquia era a lingerie. A mulher ficou varada. Varada, botou ele pra fora, ele foi pra fora. Ele foi morar na rua mesmo. Mas ele, de Jerusalém, ele não tinha trazido só a relíquia da tia, ele tinha trazido tercinho e tal, falando, nesse momento a gente vê a crítica sobre a comercialização da religião, já que Jesus, em um momento lá da liturgia, ele critica quem faz comércio dentro da igreja, e lá em Jerusalém os caras vendendo terço, escapulário, santinho, não sei o que. E aí ele pega e começa a vender essas relíquias, e ele faz um dinheirinho por uns 2 meses e fica numa pensão, né, porque ele foi botado pra fora. E a tia já tava bem ruim, e aí ele encontra o Crispim, lembra do Crispim lá no começo? Ele encontra, acaba se encantando pela irmã dele, vira cunhado dele, e eles abrem uma parceria na loja dos Crispim. E a tia morre. E aí a herança fica para os 3 padres, pro Negrão, pro Pinheiro e pro Casemiro. E Teodorico finaliza toda essa missão de conseguir ficar rico, e ele termina com um óculos, metade de um óculos assim, do Comendador Godinho. E durante todo o livro a gente vai perceber o preconceito contra os muçulmanos que Teodorico tinha, a hipocrisia, como eu já falei durante o livro inteiro, o cara se vestiu ser o que ele não é, a desmistificação da mulher perfeita, onde a gente vê que as mulheres realmente só se envolveram com ele por dinheiro. A gente tem a religiosidade absurda da tia, onde pra ela se envolver com alguém já seria um pecado. E o interesse dos padres e o interesse das pessoas em volta da tia, que ela era uma louca, e as pessoas estavam com ela só por causa do dinheiro.
E a chantagem, né, e a burrice de Teodorico de sempre se achar o inteligentão por enganar a tia tantos anos, e foi uma peripécia mesmo ele ter confundido os embrulhos. Então foi isso. Essa foi a análise aprofundada do livro A Relíquia. Se vocês quiserem saber mais, pode me chamar na DM que eu explico mais a fundo ainda o livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá like, se inscreve, ativa o sininho para notificações. E temos os próximos livros da FUVEST, os próximos livros obrigatórios da FUVEST estão por vir. Um beijo e até mais. Tchau. Ah, ficou top, eu adorei. Sério? Aham.